Olá! Olá, Ana. Yes! Consegui outro olá. Birras de mãe. Conseguiste, mas um É que ninguém olá me respondia. devia ser assim um olá um bocado murcho, porque eu tive de tomar um Xanax Para fazer passa esta- publicidade para fazer quando esta. soube qual era o tema desta birra. Pois é, que os ouvintes, leitores, ouvintes de birras, devem saber que há temas... Só tomei um quarto, Há uma temas- dentadinha, também não foi Exato, muito. também não foi muito. Há temas que nós já estamos muito à vontade a discutir, já fizemos muitas vezes, já falámos, já passou, já crescemos, e há outros que estão assim mais próximos do core e que são um bocadinho mais sensíveis para nós também. E hoje trazemos um desses. Tan, 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 tan. Exatamente. Então, mãe, quer... Eu vou melhor eu pôr-me no papel de jornalista e não da avó. Imparcial. Tentar Jornalista imparcial. Ana, Sim. chegamos ao fim do ano escolar, mais ou menos, por Sim. agora. E antes de fazermos uma birra sobre o que é que os pais vão fazer aos filhos Exato, durante no as verão, férias exato. e os avós vão ser sobrecarregados durante umas férias por causa disso, vamos ao tema 2, já que eu tomei um quarto de Xanax para chegar. Tu este ano tivestes por opção uma filha em homeschooling. Sim. Queres Depois passei a ter dois. Estás a ver, eu jornalista. Depois passei a ter dois. Exato. Depois caiu um outro. Queres explicar-nos o que é isto? Porque Sim. eu confesso que isto é... A minha mãe aprendeu em casa. Sim, sim, e, sim. portanto, não é Não é propriamente um o dizer conceito antigamente, chocante. não era assim. Exato. Mas a escola, e sobretudo a escola pública, no seu ideal, Sim. e não a escola pública Foi uma grande que muitas conquista vezes e, portanto- tem, foi uma enorme conquista, e eu sou defensora muito mais do que dos colégios privados, onde basicamente há uma multiplicação, no fundo os pais têm vamos chamar-lhe um quadro de valores e depois vão procurar uma escola que replica exatamente o quadro de valores e com que se dão com crianças que também são do mesmo meio social. Sim. E a criança passa uma infância e uma adolescência sempre enquadrada e de Dentro olhos da bolha. fechados, dentro da bolha. A escola pública permite uma mistura de olhares, etc., que sempre foi o que eu achei fantástico. Dito isto, eu nunca gostei da escola. Exato. Portanto, Exato. nunca Há aqui gostei dois. da escola e, portanto, estou dividida e faz-me confusão muitas vezes o barulho, a massificação, Uhum. aquelas sempre que vou às escolas falar e há uma turma inteira e 22 miúdos Exato. e como é que se dá atenção e os bons professores conseguem o milagre de dar, mas Sim, mas estão parece cada vez tudo com menos, um recursos exercício muito difícil. Portanto, agora vou-me calar e tu vais-me explicar. E não vou já calar. Exato. Vou primeiro dizer que se começar a pesquisar na internet nos contras, já que tu eras a favor, eu fui pesquisar os contras, aparecem-me Histórias tétricas. histórias absolutamente tétricas. Na América também. Na América, em que preciso basicamente contextualizar. são movimentos religiosos muito Fundamentalistas. fechados, fundamentalistas, etc., e que têm medo da sociedade que contamine os sim. seus filhos com valores Sim. que não sejam os Concordamos que ela em total, não é acredita. nisso? Não Sim, temos... seja... pronto. E não só isso, como também uma margem mais pequena, espera-se, de casos patológicos de famílias disfuncionais que aproveitam a ideia de ensino doméstico para basicamente ou escravizar os filhos ou continuar a abusar deles sem ter nenhum controlo e, portanto... Sim, ao ensino doméstico, mas não a essas Então, fala-me essas do fundamentalistas. ensino doméstico em Pronto, Portugal. O ensino doméstico em Portugal é legal, é uma hipótese. Há duas vertentes, o ensino individual e o ensino doméstico. O ensino individual é quando eu não tenho o meu filho na escola, mas está com um professor ou um tutor, que não sou eu, e o ensino doméstico é mesmo o pai ou a mãe que se encarrega da educação. É legal, é preciso estar inscrito numa escola e essa escola faz um protocolo com os pais, ou então com o tutor escolhido, e para já isto só é possível se os pais tiverem pelo menos uma licenciatura. E isto é um dado bastante importante, porque nós sabemos que há uma correlação entre a educação dos pais e os resultados dos filhos. Por isso, é legal, é preciso estar inscrito numa escola, e depois é-se atribuído um tutor que acompanha aquela família e que exige um portfólio
de trabalho, no fundo, conversam sobre as metas, sobre as aprendizagens essenciais do currículo e depois, no fim, fazem um relatório sobre como é que essas metas foram atingidas ou não. Esse tutor ou esse contacto com a escola permitiria diminuir a probabilidade dessa ideia de pais que sequestram os filhos ou que os maltratam. Ou que sejam totalmente irresponsáveis sobre a educação não deles. Não se faça educação nenhuma. Exatamente. E depois tem, para além disso, os exames de fim de ciclos, portanto, no 4º ano, todas as crianças que estão em homeschooling passam, imagine se uma pessoa faz homeschooling desde o princípio, no fim do 1º ano entregam um relatório, do 2º é 3º e 4º, mas no 4º ano tem que fazer uns exames para comprovar que conseguiu atingir as aprendizagens essenciais do currículo. E portanto, isto depois existe vários modelos, existem pessoas que estão em homeschooling mas têm um tutor com outras crianças ou que estão em ensino doméstico mas têm aulas em conjunto com outras crianças ou que têm um ensino académico mais individualizado. Existem também currículos online, portanto a pessoa é uma escola online basicamente em que a criança segue aquele currículo no confinamento e também o meu irmão, seu filho, foi dos primeiros a usar isto, ainda antes da internet, de videochamadas, quando foi para o Havaí estudar e o currículo dele era basicamente online e era feito com aulas online. Por isso tem este enquadramento legal e é possível de fazer. Este ano houve 650 famílias a fazer homeschooling em Portugal, que aumentou muito em relação aos anos anteriores, e portanto é uma coisa que está a crescer e que deve ser olhada com responsabilidade, ou seja, devemos desconstruir qualquer tipo de preconceitos para poder olhar e ter conversas francas sobre os prós e os contras, porque há prós e há contras. E então conta-me, agora que eu estou aqui em versão e sem entrar em um caso particular. Sim, claro que não interessa. Interessa-me dizer o que é que, da tua experiência deste ano, quais é que foram os prós e quais é que foram os contras. Então, a primeira... E que devem ser comuns à maior parte a várias pessoas. Sim, eu acho que... Primeiro, o peso fica sobre a mãe. O peso fica sobre a mãe ou sobre o pai, mas pronto, sobre quem assumir. Geral, A regra geral é, quer dizer, por acaso não tenho dados, mas presumo que seja mais as mães. E sim, é uma mudança grande na família, portanto tem que ser uma coisa que há muita gente que alega que é um benefício de classes mais altas, no sentido em que tem que conseguir viver só com o rendimento do marido, não é? Mães solteiras, por exemplo, é muito difícil fazer isto porque não dá para trabalhar, ou o trabalho é outro, e por isso, e dizem que é sempre uma das maiores críticas não é críticas, mas uma das maiores constatações é que o sucesso depende muito da família e da pessoa que está, ou seja, pode ser, o bom pode ser espetacular, porque é um ensino muito individualizado, de 1 para 1 ou de 1 para 2, e portanto pode-se trabalhar os assuntos de uma forma muito mais profunda e a criança ficar a saber muito mais e verdadeiramente acompanhada em todas as suas dificuldades, e pode ter, mesmo academicamente, pode ser muito mais avançada do que todos os seus colegas da escola, mas também a nivelação por baixo pode ser grande e as falhas podem ser maiores, não é? Cá em Portugal temos estes mecanismos para tentar defender-nos disso, e também é verdade, também sabemos bem que na realidade da escola pública o que não faltam são casos de crianças não acompanhadas ou praticamente negligenciadas em relação ao ensino académico e à evolução, mesmo em relação a quando passam de ano e não têm exames para fazer. Portanto, sabemos que há muitas crianças com várias negativas que passam de ano e que não estão, pronto, que vão passando e que vão acabar o ensino, mas que não estão de maneira nenhuma a adquirir as competências que precisam. Depois há outra questão da socialização, que é sempre a grande questão. A questão da socialização é sempre importante comparar. Nós temos sempre esta ideia
primeiro, estávamos a falar disso já noutra birra, que podem ouvir, há umas semanas atrás, que é esta invenção de aulas com a mesma idade, de não sei quantas crianças que são exatamente a mesma idade, a mesma faixa etária, é um ambiente artificial, ou seja, esta ideia de que o mundo, mas é que a escola pública prepara-os para um mundo real, não, na verdade, isso não é bem verdade, porque o mundo real, mesmo da socialização, não é assim, nunca, nem adulto, estamos com 20 crianças exatamente da mesma idade, com quais somos forçados a conviver durante 6 horas por dia, durante 365 dias por ano, praticamente. Isso não existe, não é? As pessoas podem sempre escolher no trabalho, são sempre de idades diferentes, na faculdade já é tudo com idades diferentes, etc. Então, a socialização das crianças é uma necessidade fundamental e, portanto, mas não precisa de ser, para já não precisa de ser feita da mesma forma, pode ser feita em todos os contextos. E o que se diz é que no homeschooling há uma vantagem grande de conhecer várias pessoas de outras idades, estarem mais integrados na vida real. Mas, portanto, só para te interromper um bocadinho, sim. Mas na realidade o homeschooling implica, ou deve implicar, que os pais procurem. Sim, tem que ser tem que se ir procurar e criar essas condições. Sim. Portanto, juntar-se com outras crianças que estejam fazer também atividades extracurriculares, fazer atividades, sair, ir aos museus, mas não necessariamente sozinho com aquela criança. Não, isso claro. Isolar a criança nunca é bom. Mas também é verdade que quando pensamos na tal socialização das crianças que têm 10 minutos de recreio ou 20 minutos de recreio entre as 11 e as 11h20 e depois 1 hora de recreio em que gritam com eles por o tempo todo porque não podem brincar ou não podem subir às árvores ou que não podem e nas aulas não podem falar e estão constantemente a ser mandados calar, a socialização também é falso e temos que ser honestos sobre isto, porque a socialização, como nós a pensamos em termos de desenvolvimento, de crianças poderem brincar, de haver brincadeira livre, de poder haver diferentes estímulos e de debates, não é feita em muitas das escolas. Isto não acontece. Muitas vezes, não é por acaso, o bullying, todas as dificuldades trazem muitos outros problemas que o homeschooling não tem, porque é um ambiente mais controlado, mais pequeno. Mas sim, é preciso, e por exemplo, cá em Portugal isto é uma questão, ainda não há. Enquanto, por exemplo, na Austrália, isto é um mundo com muitas crianças, com as bibliotecas todas articuladas, com grupos de cooperativas que estão todos interligados para poder haver um ensino mais flexíveis e individualizado, mas ao mesmo tempo que possa estar recheado de estímulos e de equipas de futebol, sim. Cá em Portugal ainda não existe essas coisas todas, o que torna, e por vezes eu senti isso, mais difícil, mais solitário para eles e para nós, mais aborrecido para eles e para nós em relação, porque eles precisam de pares e nestas idades precisam de estímulo com os seus pares e querem mesmo, não é nem a questão de precisar, até porque algumas crianças precisam menos do que outras e muitas vezes acontece que as crianças que escolhem fazer homeschooling têm algum tipo de neurodivergência e não têm essa necessidade social como outras crianças que são muito sociais e que precisam muito dessa sociabilidade. Portanto, obviamente... Mas por exemplo, vamos pensar, quando tu pensas, por exemplo, fazer parte de uma equipa de futebol, fazer cá parte, tudo isso implica aprendizagens que tu estás a dizer isso, aprendizagens recreio, de grupo. Apesar de tudo, a pessoa tem aprendizagem de grupo, não toca na bola porque o outro está a tocar, faz não sei o quê, tem que esperar a sua vez, tem que... Claro. Há aqui uma data de aprendizagens de regras sociais. De regras sociais que se a pessoa se calhar vai ao parque, mas aqueles amigos naquele dia até podem lá estar outros miúdos e pode brincar, mas não há... até o atrito, o conflito, a complicação. Não, eu acho que há com a repetição do mesmo grupo, um bocadinho, não? Isso acho que não, porque acho que não. Os miúdos são muito rápidos e claro que... é diferente fazer parte de uma equipa de futebol, mas estes miúdos também podem fazer parte e podem fazer tudo, e podem fazer mais até, e podem fazer e podem ter repetição das mesmas pessoas, ou seja, não estão apenas com pessoas que viram uma vez no parque, fazem parte de grupos ou de coisas que se repetem
assim semanalmente. Sim, ou podem estar na coisa. ginástica, Sim, claro, exatamente. na música, Exatamente. em 300 Exatamente, outras em 300 atividades. outras atividades. Agora, pronto, por isso acho que pode, cá em Portugal, eu acho que a desvantagem é que exige um esforço de criar esses grupos e de procurar essas coisas, enquanto uma mãe no outro dia, que era da África do Sul, dizia-me, eu na minha rua tinha 5 famílias em homeschooling. Isto muda tudo, não é? Porque se os nossos vizinhos todos estão à mesma hora, todos em casa, e pronto, e trabalhamos de manhã, mas depois vão ao fundo da rua, ou trabalhamos em grupo porque eles vieram, claro que isto é muito mais rico e melhor. Mas espera que uma última pergunta, porque isto já vai longo, mas uma última pergunta. O que é que achas que eles ganham? Quer dizer, eu acho que a pessoa pode defender o homeschooling para um dos nossos filhos em particular, num ano particular, numa situação, e isso é uma coisa, não é? Tipo, este ano, ou porque a criança esteve doente, ou porque eles foram viajar, ou porque a pessoa foi viajar, porque hoje em dia os estilos de vida são muito diferentes, não é? ano diferente e depois reintegrar, como estavas a falar do teu irmão, que fez isso durante um ano, mas depois reintegrou na escola, e é só um ano diferente em que não se perdem essas coisas académicas, ou pode ser uma filosofia, sim, pode ser pode ser de alternativa à escola. Sim, pode ser uma alternativa à escola, e acho que é uma alternativa melhor para algumas famílias. À partida, acho mesmo. Acho que algumas crianças não foram feitas, e não é por acaso que as taxas de infelicidade com a escola são brutais, dos professores também. Mas curiosamente, os estudos todos dizem que os miúdos gostam do recreio. Sim, pois, claro, sim, é melhor do que as aulas, não sim. quer dizer que seja bom, não é? É só menos mau. Mas isto não é. Eu acho que há crianças que gostam da escola, mas a maior parte das crianças não gosta da escola. Não gosta do tempo, da quantidade de tempo que tem que lá passar, não gostam da forma como os conteúdos são passados, não gosta da forma como são 1 em 30 e, portanto, as necessidades, mesmo quando não percebem as coisas, não consegue, a professora não consegue, por mais boa fé que tenha, passar. Portanto, a escola, eu acredito que a escola tem que mudar, mais do que eu acho que o nosso ensino tem que mudar, e acho que isso está a ficar claro, porque os níveis de insatisfação, quer dos professores, quer das crianças, e os níveis das taxas de como eles acabam de facto, e as competências que levam, e a palha que se dá no meio, e quando a pessoa faz homeschooling percebe rapidamente isso, porque em relação não é só no homeschooling, mas em projetos alternativos, escolas que têm projetos alternativos em que usam mais as aprendizagens essenciais, como aquela de Carcavelos que a mãe entrevistou, sim, e que usam mais as aprendizagens essenciais, percebemos que bastava haver turmas mais pequenas para dar o programa em muito menos tempo, e não... Quer dizer, claro, o que é que as pessoas se lembram da escola? O sistema em si, eu acho que está completamente ultrapassado, e foi criado para trabalhadores da Revolução Industrial, e portanto que tem tinha uma uniformização, uma agenda muito clara, que já não serve. Portanto, eu acho que isso está errado. Bem feito, acho que é melhor, acho que é ótimo conseguirmos arranjar, e havemos de arranjar um compromisso entre estas coisas, que dê para todos, e que não seja só para pais que tenham esta disponibilidade financeira e de tempo e etc, e que dê para todos, mas Ana, só isto já está a longo debate, mas tu és educadora de infância e com a poderes, inclusivamente, na altura do curso, pois já era também a primária incluída. Mas eu, por exemplo, não imagino, se eu odiei a escola, não imagino pior pesadelo do que ficar com a minha mãe ensinar. Pronto, sim, mas isso há miúdos que pura e simplesmente portanto, eu acho que odeiam. Também depende muito da capacidade da relação além de mãe, de professor e de aluno que se consegue estabelecer. Eu, por exemplo, tinha e sinto uma incapacidade enorme de fazer sequer os trabalhos de casa com a minha mãe. Embora para a minha mãe, para mim era uma humilhação aquilo tudo, e acabávamos à chapada. Claro, mas é só uma nota sobre isso. Não é uma comparação real dizer, era impossível, as pessoas não podem dizer, quando eu faço os trabalhos de casa com os meus filhos, acabamos sempre à chapada, ela acaba sempre a chorar. E eu juro, e isso eu posso garantir, que isso não é a mesma relação que se tem quando se faz homeschooling. Não quer dizer que seja para toda a gente, nem que seja para montes de mães que não querem
nem de perto, e também há pessoas que fazem homeschooling que não fazem com os próprios pais, ou seja, que estão em grupos mais pequenos e que se encontram e que têm professores. Portanto, isso também é legítimo. Mas o exemplo dos trabalhos de casa não é uma boa referência, porque uma criança que esteja não sei quantas horas na escola e que depois chega a casa e tenha mais trabalhos para fazer, e a mãe que vem do trabalho, não tem nada a ver do que ter o dia todo e um ritmo flexível e estar com essa disponibilidade e essa cabeça, E programar, no fundo, isso. E programar e ter a flexibilidade de, olha, ele hoje não está virado para aqui, mas quer fazer isto, então vamos aprender desta maneira. Não tem nada a ver com ter os trabalhos de casa para fazer, só para dizer que as pessoas não podem usar isso como um modelo. Ai meu Deus, eu se fizesse homeschooling andávamos sempre à chapada por causa disto, porque eu, com os meus filhos, por exemplo, os trabalhos de casa eram um inferno, não podiam nem ver a caneta, nem ver o papel, achavam tudo horrível, e no homeschooling, na nossa experiência de ensino doméstico, depois tudo mudou, porque era completamente diferente. Tínhamos o dia inteiro, tínhamos uma data de tempo para passear, para ver, para poder ler, para escrever. As coisas podiam ser com muita calma, e tem uma vantagem grande, que é o tempo de qualidade. Nós apanhamos sempre, neste ritmo de vida em que vivemos, o pior dos nossos filhos. É sempre quando estão exaustos e quando estão no fim do dia e parecem-nos seres insuportáveis, estão sobrecarregados, estão ansiosos, estão cansados. E no homeschooling conhecemos as nossas crianças de outra forma completamente diferente, porque estão muito mais dispostos, são muito mais curiosos, estão muito mais capazes e portanto isso é uma das vantagens. Então. E a outra é dar aulas de pijama. Essa é outra vantagem. Adeus, até para a semana. O público fica no ouvido.